sempre digo, a vida é uma faculdade. A vida não descomplica, ela nos desafia. Então a gente tem que estar preparado. Sim. E eu acho que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que estão ao nosso redor, porque as pessoas têm energia e interagem com a nossa energia. Podem ajudar ou podem prejudicar. A gente tem que ter uma sincronicidade de respeito, de abertura de pensamento, de ouvir o outro, de também aprender com o outro. Eu acho que é sempre triste, né? A gente se despedir, principalmente quando a gente gosta muito das pessoas. Não estou dizendo que não seja frutífero, eu acho que o luto tem que haver, mas é sempre difícil, né? Vamos definir primeiro o que é luto, o que seria né? Luto, o que seria luto? O luto é quando você tem alguma perda, normalmente é de alguém, ou então você perde funções. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e fica paraplégico, por exemplo, ela entra em luto daquela pessoa que ela era. Então não é só de uma pessoa que deixou de existir, mas é uma pessoa que mudou de condição também. Tem luto da sua outra fase da vida. Luto, sei lá, uma pessoa casada há muito tempo e aí ela separa, tem um período de luto daquela separação. Então o luto sempre é um movimento de perda. A gente pode dividir o luto em 3 fases, né? Uma é a negação, é aquele primeiro momento, em geral os primeiros 15, 20 dias, em que a pessoa não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Mas mais do que não acreditar, ela está meio anestesiada, até porque é uma época que ela tem que tomar uma opção de medidas, né? É papelada para enterro, é velório, é missa de 7º dia, quer dizer, tem todo um ritual a ser feito e necessário, que a pessoa entra no automático. É como se, tipo assim, na realidade, eu acho até que esse processo de negação é uma defesa do cérebro da gente, né? Para a gente passar por aquilo tudo, né? Você depende como uma pessoa morre, né? No caso de uma perda física de alguém, se a pessoa morre de um desastre imprevisível, de uma maneira bruta, vítima de um assassinato. Então, assim, esses primeiros momentos é natural que a gente entre nesse automatismo que é chamada negação. Poucas pessoas se preparam para isso, é muito difícil. Mas, em geral, as pessoas têm nesse primeiro momento essa negação, esse anestesiamento. Ela faz tudo no automático, como se fosse assim, a força que ela tem para fazer o que tem que ser feito, digamos assim. Depois vem um período, depois da negação, vem o período da adaptação. Quer dizer, o que é isso? Passado aqueles primeiros 15 dias, 20 dias, a pessoa começa lentamente a retornar à sua rotina. Começa a voltar ao seu trabalho, começa a ter aquela sensação de tipo abrir a janela e falar, gente, o mundo lá fora ainda não parou. Tem vida, eu preciso não parou. Não parou. Tudo está funcionando. Eu acho que é aquela hora que a gente percebe que a nossa existência individual não é tão significativa. Existe um movimento no universo, no planeta, que ele se faz independente da gente. Então é aquela hora que a gente vai voltando às nossas atividades. Ainda tem um choro ou outro? Tem, mas a gente vai, tipo assim, a gente é tomado pelaquela consciência de é preciso seguir em frente, né? Nessa hora do é preciso seguir em frente, é natural que eu sinta, algumas pessoas sintam mais, outras menos. Algumas pessoas começam nesse período ter muita sensação de tipo assim, como é que eu vou viver sem, como é que vai ser minha vida daqui para frente, mas vai tocando. E tem a terceira fase, que é a aceitação. É aquela hora que eu falo, tipo assim, vai ser difícil, mas eu preciso enfrentar e eu vou dar conta. Eu vou ter que administrar coisas que eu nunca fiz. Exatamente. Mas eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer, vou dar conta, eu peço ajuda, eu me informo, eu começo a tomar pé da situação e em nenhum momento eu questiono se eu vou ter capacidade de fazer. Eu tenho inseguranças, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Agora, quando nesse momento de aceitação a pessoa começa a ter muita insegurança e ter o pensamento, eu não saberei viver sem aquela pessoa, não é tipo assim, um luto normal, nessa fase a pessoa fala assim, eu vou viver, não vai ser tão bom como era, mas eu vou viver, eu vou tirar forças de mim. Quando a pessoa começa a esse sentimento ser trocado pelo aquele sentimento, eu não vou conseguir,
nada mais vai ser do mesmo jeito, eu sou incapaz. Quando começa esses sentimentos, é mais ou menos lá pelo segundo mês, final do segundo mês, início do terceiro, se isso não for bem resolvido, a gente começa, em geral, a caminhar para um estado depressivo. Eu diria o seguinte, o luto coletivo, ele é muito típico quando você perde grandes personalidades ou pessoas que a gente considera mais heróicos, por exemplo, pessoas que simbolizam uma série de virtudes de uma sociedade e que a gente tem profunda admiração, quase do tipo assim, não, aquela pessoa é imortal, como se fosse assim, tão especial que você nunca espera que aquela pessoa morra, principalmente de maneira trágica. Por exemplo, quando morreu Ayrton Senna, né? 1º de maio de 1994, daquela maneira, né? Fazendo o que ele fazia de melhor, e todo domingo a gente estava ali naquela televisão para ver o Ayrton ganhar, para ver a musiquinha da vitória, o Hoje a gente consegue escutar trazendo momentos de vitória. Tantas pessoas se formando, botam aquela música. Exatamente. Mas no início, escutar aquela música era muito difícil. Então, assim, quando uma figura como a Ayrton Senna, que simbolizava o Brasil, que dava certo, né, morre, principalmente de maneira trágica, a gente é tomado por uma sensação de tipo assim, bom, se com ele aconteceu isso, comigo, que sou uma pessoa comum, a vida é mais injusta ainda. Então a gente é tomado por uma perplexidade, uma sensação tipo assim, nada está sob controle. Então o luto coletivo é quando o imprevisível, principalmente de forma trágica ou dramática, acontece e a gente se dá conta que, nossa, podia ser eu, e se aconteceu com uma pessoa tão especial, e comigo, vai ser como, né? Vários acidentes, os acidentes do Mamonas Assassino, aqueles meninos no auge do sucesso, se tivessem vivos hoje, certamente já teriam desfeito a banda, cada um teria uma carreira solo, como aconteceu com muitas outras bandas, o RPM, mas assim, essa coisa de no auge... Ser interrompido. E essa coisa no auge, né? Tipo assim, o falecimento da Marília Mendonça, né, que você colocou ontem, muito bem, também uma menina, 26 anos, a gente olha assim, mas era uma menina, então assim, essa juventude, a morte não combina com a juventude, né? Choca mais a gente, deixa a gente sempre meio perplexo. Eu acho assim, a pandemia está sendo ainda muito ruim, mas no auge da pandemia a gente teve uma coisa que impedia o luto, né? Porque assim, você deixava o seu parente com Covid, internava ele, levando pela sua mão. Andando, falando, porque assim, tava o quê? 50% do pulmão tomado, 70% do pulmão tomado. E quando você recebia de volta, você recebia uma pessoa lacrada no saco preto. Tô falando isso porque isso aconteceu com a mãe da Jacira, né, nossa amiga. E ela ficou um tempo assim, tipo assim, eu recebi um saco preto. Então, e tem uma coisa tão bacana, que um amigo também, que aconteceu isso com a mãe dele, falou assim, Bia, o Covid traz uma indigência da morte. Quer dizer, na hora que você precisa tornar a sua pessoa querida mais digna, homenageada, você não tem mais como ter contato. Então, eu acho que isso é um trauma difícil de ser superado, só com muita fé, só com muita aceitação de entendimento, que tem coisas que a gente não entende, mas foi muito difícil, com certeza. Eu acho que no primeiro momento, essa sensação do luto, sim, tristeza, não, eu acho que é difícil. Eu acho que tem ali 2 meses que é esse recolher, essa reflexão, mas eu acho que depois a gente tem que tomar aquela sensação, tipo assim, deixa eu começar a lembrar do que foi bom. Porque se eu tô com saudade, é porque teve muita coisa boa e a gente agradece pelas coisas boas. Muita coisa boa, com certeza. Eu acho que a gente tem que ver assim, existem 2 caminhos principais de perdas afetivas. Uma perda afetiva é a perda da pessoa concretamente, né? Um falecimento precoce, ou um falecimento mesmo de um casal que vive há anos juntos, que é uma perda inevitável. E existe a perda quando a pessoa resolve trocar, né, por outra pessoa, ou se a pessoa resolve ir embora
para viver uma solteirice? Depende. Nesse caso, vai depender muito do parceiro. Casais que viviam a trancos e barrancos e aí, de repente, um deles tem uma doença grave, falece e vira a melhor pessoa do mundo. Porque eu já vi casais assim, do homem, tipo, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, papapá. De repente, o homem teve um infarto, morreu e ele virou. Quando eu vi que a pessoa estava muito triste, falei, não, mas por esse lado, né, vocês também estavam num desgaste, ele era o melhor homem da minha vida. Então, assim, existe essa reação, que é uma reação de idealização do outro. Vivia falando mal do outro. Vivia falando mal. Isso aí eu acho interessante, porque é quase como se fosse assim, uma expiação, né? Tipo assim, a pessoa teve uma doença, a pessoa fica se sentindo culpada por ter tido algum pensamento infeliz em relação à pessoa, isso faz parte. Então a pessoa, para retrair a sua culpa, torna o ex a melhor pessoa do mundo. Então, isso também não é legal, porque a morte talvez seja um movimento mais natural. Agora, o interessante é que perder para a morte afetivamente é muito melhor do que perder para outra pessoa. Para a vida. Eu já vi várias pessoas, quando desmancham uma relação, falar assim, eu preferia que ele tivesse morrido, eu preferia que ela tivesse morrido. Eu acho graça, porque não é isso. É claro que ela não queria que tivesse morrido. Até porque quando uma pessoa está ainda nessa vibe, né, ela ainda quer essa pessoa. Né? Ela não queria presenciar que a pessoa está com outra, né, ou com outro. Então, eu acho que a reação dessa segunda etapa, quer dizer, dessas pessoas que perdem para outra pessoa ou que perdem para a vida, porque tem gente que se separa porque quer ter várias pessoas, não especificamente trocou por uma, trocou para exercer sua solteirice e fazer milhões de experiências. Essa é uma situação mais difícil, porque as pessoas ficam sempre assim, por que me trocou, por que não ficou comigo? E aí você tem que dar conta que é a escolha da pessoa, não é sua, né? Em algum momento, dependendo... E se culpa? Eu acho que a raiva vem na frente. Eu acho que quando uma pessoa é trocada por outra, ela primeiro vai para a raiva. Na raiva, a pessoa não reflete, não tem culpa. Quando passa um pouco de tempo, e eu acho que se a pessoa saiu da tua vida explicando alguma coisa ou dando uma satisfação, a pessoa está indo embora porque está de saco cheio, porque quer fazer farra, seja lá o que for. Pode ser o argumento mais infantil, mas é importante falar a verdade. Porque quando o outro vai embora, porque você é lindo, é maravilhoso, mas você merece uma pessoa melhor, esse tipo de discurso, a pessoa sempre fica numa esperança de que você vai voltar, entendeu? E não vai, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ser muito claras para não ficar esses vínculos mal resolvidos. Não precisa magoar, mas seja verdadeiro, né? Mas a pessoa pode ser verdadeira, porque quando uma pessoa diz, estou indo embora porque você merece uma pessoa melhor, 99,9% das vezes é assim, olha, acabou, não é mais do jeito que eu achava que era, e eu estou a fim de dar outros voos, fazer outras tentativas. Eu posso me arrepender? Pode. Pode ter achado que não devia ter feito? Sim. Mas é o preço que vai se escolher. As escolhas, você sempre tem um preço, né? E aí as pessoas têm uma sensação de que ser livre é de graça. Não é. A liberdade, você tem que ter essa coragem para, tipo assim, não, pode ser que eu esteja fazendo uma grande besteira em te deixar. Mas eu preciso viver o que eu tenho para viver. Se você vai estar lá esperando depois, pode ser que não. Mas esse é o preço da liberdade. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que parar e ver que a única pessoa que vai estar com a gente até o final de tudo é a gente mesmo. Então, assim, depende muito de como essa pessoa lida com a sua companhia. As pessoas que lidam bem em estar sozinhas são pessoas que, em geral, são mais sinceras e têm uma resiliência. Mas eu acho que a gente não tem outra saída para a sinceridade, porque hoje eu vejo muita confusão. Hoje tem muito desrespeito também, né? Tem gente que desmancha por WhatsApp, tem gente que começa uma relação pelo Tinder, mas desmancha no Face. Quer dizer, que coisa é essa, né? Que afeto é esse, né? Porque afeto é aquela pessoa... Não, afeto, afetividade é uma pessoa que me afeta no sentido de mexe comigo. Como é que eu posso ter uma pessoa que me afeta e eu desmancho publicamente numa rede social? Por isso que eu estou dizendo, por pior que seja,
Eu acho que a verdade tem que ser dita, não para magoar, não para ofender, do tipo, tô te largando porque você era um chato, um pegajoso. Não, não é isso. Mas, tipo assim, eu adoraria sentir o que eu sinto por você, sentia por você no início, mas mudou. E, em geral, tem umas regras nas relações afetivas que, em geral, quem dá mais é que acaba recebendo menos. Mas isso também é um privilégio. Quem dá mais é porque tem mais para dar. Estou falando em disposição de afeto, estou falando até em financeiramente mesmo. Mas na hora da saída parece que aí a pessoa vai fazer uma contabilidade. Amor não é matemática. O grande problema é que as pessoas no término, elas vão fazer a contabilidade do que deram. E aí é horrível, porque na contabilidade, na hora de juntar, só se contou o tanto que um afetava o outro, o quanto era bom estar com o outro, só se fez uma contabilidade de afetos reais. E na hora de ir embora, se faz contabilidade de lata de lixo. Eu já vi gente se separando, contando a lata de lixo, isso aqui é meu, eu comprei isso aqui. É feio. Não sabe nem para quem, onde vai deixar. Não, mas não pode deixar com o outro. Mas não pode deixar com o outro. Se você tem o privilégio de ter condições de deixar tudo, deixe. Porque assim, você vai refazer sua vida. Não sei se é pagar, porque não é pagar no sentido de dinheiro. Eu acho que todo término é uma frustração. É um momento que é uma energia totalmente diferente do início ou do casamento. Eu acho que já tem um desgaste que é você frustrar, porque ninguém casa para separar. Exato. A gente casa para ser o amor da vida. Então você tem que lidar com essa frustração, que é ruim. Se você vai botar nisso o peso de dividir patrimônio, de dividir, sabe, misérias, porque tem pessoas que dividem assim, eu quero o CD tal que eu te dei. Deu, tá dado, gente. Você não tem que fazer a conta de volta. Você deu num momento de carinho, tá lá aquela energia de carinho. Então, assim, isso, se puder evitar essa discussão, essa coisa, porque a gente refaz a vida. Mas eu acho assim que a gente tem que ser mais generoso para acabar uma relação, né? Não precisa a morte levar. Respeito, carinho, porque se aquilo foi construído de alguma maneira, aquela forma... pessoa fez parte dos seus sonhos. Então, em nome seu crescimento, de tudo. Com certeza. Se você não tiver a sabedoria de olhar e ver o que aquela relação, mesmo terminando mal, te trouxe de aprendizado, você vai ser muito infeliz em todas as relações. Agora, se você conseguir fazer essa reflexão do tipo, o que eu aprendi com isso, todas vão valer a pena. Aí dá margem a essa coisa de você começar a acreditar que tem alguém que vai resolver seus problemas, né? Eu quero ver mudar mesmo. Isso não tem jeito, é relação, é autoconhecimento, é conhecimento, é a única mudança que existe. Não existe a mágica. Não existe. E eu sempre digo, a vida é uma faculdade. A vida não descomplica. Ela nos desafia. Então a gente tem que estar preparado. Porque eu não vou ter sempre alguém que vai chegar para mim, faça isso, faça isso. Não vai funcionar. E eu acho que a gente morre como a gente vive. Se você está vivendo bem, você vai morrer bem. Hoje a gente tem uma geração muito pouco preparada para sofrer. Nós temos a geração... Para lidar com a frustração. Para lidar com a frustração. As últimas gerações erraram muito nessa coisa assim. Vou dar tudo para os meus filhos o que eu não tive. Você deu tudo para alguém, você apostou no fracasso dessa pessoa. Não tem que dar tudo. Não tem mesmo, porque senão ele não tem nem a coisa da conquista. Ele não tem a busca. Ele vai ter o tédio muito cedo. Então, assim, a gente tem uma geração que se frustra com nada. Tem muita gente que evita ficar sozinho, evita buscar esse silêncio que se comunica com o melhor que há do universo e fica acompanhado ou de pessoas que não têm nada a ver. Sim. E eu acho que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que estão ao nosso redor, porque as pessoas têm energia e interagem com a nossa energia, podem ajudar ou podem prejudicar. E eu acho que tem uma coisa chamada solidão, é uma coisa que dá um desconforto para a maioria das pessoas. Solitude é quando eu fico bem comigo, é quando eu sou uma boa companhia para mim. Aí você começa a entender um pouquinho da vida, você começa a entender um pouquinho dessa comunicação com o divino. Eu acho solitude, eu hoje, há muito tempo, para eu sair hoje, com pessoas que eu gosto de estar. Se eu vim aqui hoje é porque eu queria estar aqui hoje. Obrigado. Eu não saio de casa por sair.
Entendi. Eu vou lá porque vou. Não vou. Sabe? Tipo assim, as pessoas até me conhecem. E assim, porque eu não gosto de você? Não. Porque eu acho que eu busco hoje uma seletividade de energias. Você não precisa ser igual a mim, você não precisa pensar como eu, mas a gente tem que ter uma sincronicidade de respeito, de abertura de pensamento, de ouvir o outro, de também aprender com o outro. Se eu achar que nada disso vai acontecer, eu prefiro ficar em casa e ver se eu escuto as palavras mudas de Deus.